Olá, estamos aqui para resolver alguns problemas do livro do SAS, de Matemática 5, Trigonometria. Vou resolver exercícios do módulo 1 e 2, especialmente exercícios do Enem. Para ser bem honesto, são 3 exercícios, um do módulo 1 e 2 do módulo 2 de trigonometria que caíram no Enem. Então vamos lá, vou começar pelo exercício de número 9 da página 95. Número 9 da página 95. Matemática 5, trigonometria. Nós temos um problema, vou ler com vocês. As torres Puerta de Europa são 2 torres inclinadas uma contra a outra, construídas em uma avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus, com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base quadrada desse prédio ocupa na avenida um espaço. Alternativas com a área da base quadrada. Então nós temos o que aí? Nós temos um prisma de base quadrada, Uma situaçãozinha assim, ó. Essa seria então a base quadrada. E a nossa torre, ela não é, ela é mais ou menos assim, pensa, Essa é a ideia do problema. Então vamos juntar os dados, que está mais ou menos o desenho da torre, a base é quadrada, isso que importa porque nós precisamos calcular. Então vamos lá, ela tem um ponto B aqui, ó, e aqui em cima ela tem um ponto A. No meu ficou um pouquinho torto aqui, mas era para ser reto. Por que deveria ser reto? Porque o nosso colega aqui ele está falando de altura, tá? Mas já que ele determinou a altura como AB, tá ótimo, E essa altura AB tá dado aí também o valor, É 114 metros. Informação importantíssima. E o ângulo de inclinação, a inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Tá certo? A inclinação da torre é 15 graus com a vertical. Então, essa inclinação aqui da torre é essa daqui não, essa daqui em cima. Essa aqui é 15 graus, É o grau entre a torre e essa reta. Então aqui nós temos, olha só que maravilhoso, um triângulo retângulo. E que um dos lados desse triângulo retângulo é o lado do quadrado lá embaixo, Esse outro lado aqui é 114. Bom, eu tenho tangente de 15, ele está me dando esse valor, Tangente de 15, está falando aí para mim usar 0,26. Então esse ângulo aqui, e tangente eu também sei que a tangente de 15 aqui no caso é o cateto oposto sobre o adjacente. Cateto oposto é justamente o que eu quero saber. E o cateto adjacente eu já sei, é 114. Olha que interessante. 114. Então vai ficar fácil de achar o cateto oposto. Porque o cateto oposto vai ser 114 vezes a tangente de 15, que ele me disse que é 0,26. Segundo minhas contas, o cateto oposto vai dar 29,64. Então, temos aqui essa medida. Ele quer a área, Oxe. Então, a área é cateto oposto ao quadrado, já que é uma base quadrada, Então, a nossa área é, vamos dizer assim, aproximadamente, porque 29,64 já é um número aproximado, Eu vou arredondar para 30 aqui,
Vou arredondar para 30. 30 vezes 30 é 900, né? Fica mais fácil. Então é aproximadamente 900 metros quadrados, né? E então a resposta ali é letra E, maior que 700 metros quadrados. Letra E, maior que 700 metros quadrados. Próximo exercício do Enem. Agora o exercício número 7 da página 104, matemática 5. Esse é do Enem bem antigo. Diz assim: nos X Games, ou X Games, não sei, no Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a. Então, está dizendo aí que ele fez uma manobra de 900, e 900 é o número de graus que ele gira em torno do seu próprio corpo. Então, quantas voltas ele deu, né? Bom, uma volta é 360, né, gente? Uma volta, 360. Então, você terminou a primeira volta, você dá mais uma volta, duas voltas, você tem 360 mais 360. 720. E ele deu 900. Né? Ou seja, ele iniciou outra volta. Eu podia simplesmente pegar aqui e fazer 900, né? Dividir por 360 e ver quanto é que dá. Dá para cancelar 0 com 0 aqui, ó. Com 90 por 36. Não dá 3, né? Porque 3 vezes 30 já daria 90. Então dá 2. 2 vezes 6 é 12, sobe 1. 2 vezes 3 é 6, com 7, 72. Então aqui sobra 8, aqui sobrou 18. Então é 2, alguma coisa. 180 dividido por 36 dá quanto? 30 vezes 6 daria 180. Dá 5, né? 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 3, 15, com 3, né? 180. 2,5. Então, o nosso querido skatista deu 2,5 voltas em torno do próprio corpo dele, né? 2 voltas e meia. Letra D. E agora nós vamos para o problema mais interessante de todos, que é o problema de número 5 das atividades propostas da página 105 do Enem também. Então, o problema de número 5, página 105, matemática 5, trigonometria. Vamos ler lá. Ao morrer o pai de João Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de um círculo de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Vou desenhar aqui a situação. Então é um terreno retangular que esse cidadão deixou para os filhos dele, que tem 3 km por 2 km. Tem uma figura aí mostrando. E no canto inferior esquerdo aqui, tem um círculo, né? Uma situação mais ou menos assim, onde que é a área de extração de ouro. Esse círculo aqui, o raio dele é de 1 km, tá? E aí continua. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos concordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área da extração, conforme a figura. Né? Então, foi dividido mais ou menos assim, ó, né? De modo que aqui dentro dessa parte do círculo, que é onde se extrai ouro, eles têm a mesma área. E fora, a área evidentemente vai ser diferente. Tá? Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem de área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a. Então aqui está o João, está bem no enunciado, aqui está o Pedro e aqui o nosso querido José. João, Pedro e José. E nós queremos saber essa parte do João, corresponde a quanto? Tá, então, aqui é 1/4 de um círculo, tudo bem? E o raio é 1 km. E aqui dentro do círculo as partes têm que ser iguais. Então, vamos primeiro deixar claro aqui que essas áreas aqui dentro têm que ser iguais para os três. O que acontece, já que o raio para todos eles
né, é 1. Significa que nosso círculo aqui está dividido em ângulos iguais, né? Cada área dessa. Se aqui é 90, 1/4, então o ângulo para todos eles é 30, né? Porque 30 com 30 com 30, 90. Sabendo que esse ângulo é 30, nós podemos calcular esse comprimento aqui do João e nós vamos ter um triângulo que eu posso calcular a área do terreno dele. Você quer ver? Vamos lá. Então aqui eu quero calcular o cateto oposto, no caso do João, tá? Se eu quero calcular o cateto oposto e eu conheço o adjacente, eu uso a tangente, né? Porque tangente é cateto oposto sobre adjacente. No caso, tangente de 30. Usando a tangente de 30, eu sei que o cateto oposto, que eu não sei quanto que é, vai ser dividido pelo cateto adjacente, cuja informação foi dada no problema. É 2 km. A tangente de 30, os senhores já sabem, né? Que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? É um daqueles arcos notáveis, tá bom? Aliás, veja que interessante, esse é o problema do Enem e veio com informação, veio assim, ó. Ele não disse que a tangente de 3 era raiz de 3 sobre 3, porém ele falou assim, ó, dado raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58, né? Deu uma pista ali. Então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Esse 2 que está dividindo aqui, eu já vou passar para cá multiplicando, tá? Isso aqui vai ser igual ao cateto oposto. Então, o cateto oposto aqui, lá para o terreno do João, é o quê? Vamos trocar isso aqui por 0,58, né? Já que ele nos deu essa possibilidade. Quanto é que dá 2 vezes 0,58? Né? Vai ficar 2 vezes 0,58. 16. Então aqui vai dar 1 km e 16 quilômetros aqui. Qual que é a graça? Que eu já sei que eu já posso calcular a área do terreno do João. Porque eu tenho a altura e a base do triângulo, né? E com isso eu consigo calcular a altura. E para saber qual que é a área do João, qual conta eu preciso fazer? A área do João, faço essa conta aqui. A área do João vai ser a base, que é isso aqui, que é 2, vezes essa altura aqui, que eu não sei, cateto oposto, dividido por 2. Cancela, cancela. A área do João é esse cateto oposto, quilômetros ao quadrado. Esse é o cateto oposto. Então, voltando lá na área do João, a área do João é 1,16 km². Essa área do nosso amigo João. E nós queremos saber a porcentagem da área do João em relação ao total do terreno. Qual que é a área total desse terreno? A área total desse terreno, evidentemente, é 2 vezes 3, né? Quilômetros quadrados, ou seja, 6 km². Então a conta que nós vamos ter que fazer aqui é bem simples. Nós temos a área do João, 1,16 km², área total, 6 km². Né? 6 está para 100%, 1,16 está para x. Né? Multiplicação cruzada, 6x é igual a 116. X é igual a 116 dividido por 6. Se fosse 12, daria por 2. Né? Mas como é 11, dá por 1 e sobra 5. Baixo 6. 56, 6 vezes 9, 54. Sobra 2. 20. 6 vezes 3, 19,3 aproximadamente. Tem essa resposta? Tem. Letra E, 19. Então a resposta é letra E.